A Prefeitura de São José dos Campos tem atrasado o pagamento de salário dos servidores públicos e novos cortes de despesas estão previstos para colocar as contas em dia. O atual momento financeiro da administração de Carlinhos Almeida, do PT, e as medidas adotadas para que o balanço não feche no vermelho são o tema da nossa entrevista de sábado. Veja. Sobre essa difícil situação financeira enfrentada pela Prefeitura aqui de São José dos Campos, com queda na arrecadação de 85 milhões de reais, e sobre os cortes que a administração vem fazendo, a gente fala agora com o Luiz Carlos de Lima, assessor de gabinete aqui da Prefeitura. Lima, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Band Cidade. Muito obrigado, Otávio. Acho que é importante a gente esclarecer a população. Queria desejar boa noite a todos os telespectadores da Bandeirante. O levantamento da Secretaria da Fazenda, aqui de São José dos Campos, mostra que a arrecadação do município foi caindo mês a mês. Mas o cenário mais dramático se concentrou nos últimos meses, setembro e outubro, quando a arrecadação caiu quase 20 milhões de reais. O que aconteceu nesse período? Quando tem uma queda substancial na arrecadação, isso afeta a ponta, afeta os serviços, Então, em agosto, para você ter uma ideia, Otávio, a arrecadação do ICMS, que é a principal fonte de receita da cidade, foi de 76 milhões. Em setembro, caiu para 56. Então, uma queda muito substancial, muito grande. A gente tinha um cenário difícil, esse ano todo foi um ano difícil, mas essa dificuldade se aprofundou agora no segundo semestre. A Prefeitura vem fazendo ajustes para fechar a conta, Quais são os elementos que a administração tem levado em conta para fazer esses cortes, para priorizar as áreas? O prefeito determinou, então, que a gente acelerasse a saída do pessoal comissionado. Então, alguns secretários, diretores, chefes de divisão e assessores da Prefeitura, nós estamos antecipando a saída, que seria feito no dia 31 de dezembro, então a gente está antecipando para gerar economia. Algumas medidas difíceis e impopulares, por exemplo, nós tivemos que suspender a decoração de Natal, a compra de cestas de Natal para os servidores também, e contenção de despesas com a frota. Nós tivemos ao longo do ano também leilões de veículos da frota para gerar novos recursos para o município. Onde que a Prefeitura registrou as maiores quedas na arrecadação? Foi no repasse do Fundo de Participação dos Municípios ou na arrecadação de impostos? A principal queda é no ICMS, porque o ICMS ele é o imposto que incide sobre a economia, sobre a produção. Então, com a recessão, você tem uma produção menor, fatalmente, comércio menor, e isso incide nesse imposto, que é o imposto sobre a economia, sobre a produção. Então, nós tivemos uma queda nominal no montante arrecadado em 2015 e 2016. Esse é nosso principal problema. Essas medidas adotadas pela administração afetaram principalmente os funcionários públicos. É ruim concluir o mandato com ameaça de greve de professores de instituições conveniadas da Prefeitura, dos próprios servidores, dos estagiários? Com certeza não é uma situação confortável, mas a Prefeitura está fazendo um esforço para que todos os serviços sejam normalizados. Por exemplo, as creches conveniadas, elas têm o seu repasse regular, não tem atraso no repasse das creches conveniadas. Tem uma discussão sobre o pagamento do reajuste, não a aplicação do reajuste, mas um pagamento retroativo de reajuste, que não é o atraso do mês. Então, não tem atraso das creches conveniadas. Nós temos os profissionais de educação física são da OS São José do Esportivo, então tem um problema de fluxo de caixa, mas a gente espera que isso tudo seja regularizado até o final do ano. O que a população e o funcionalismo público podem esperar da Prefeitura para esse resto de novembro e para o próximo mês de dezembro? Mais cortes estão previstos? Os cortes que podem ser feitos agora são cortes de curto prazo. Então, as decisões que o prefeito deveria tomar para conter a situação de dificuldade já foram tomadas. Estamos executando, fazendo a implantação dessas medidas. E agora,
cabe ao próximo prefeito ajustes de longo prazo. Então, nós temos uma situação nesse momento, em função da recessão, de uma prefeitura que presta serviços de alta qualidade para a população e uma receita que não consegue cobrir hoje os custos. Então, a gente espera que a economia volte a se aquecer para que a população fique numa situação melhor. Uma das principais reclamações dos funcionários é com relação ao corte da cesta de Natal, que já é tradição, estava prevista para ser entregue agora, no mês de novembro. Essa medida, de fato, não tem mais volta? Eu também fiquei chateado com essa decisão. É uma decisão difícil que o prefeito teve que tomar, mas a opção foi garantir os direitos do trabalhador. Então, salário, 13º, de garantir a normalidade dos serviços. Então, a cesta de Natal é uma gratidão, uma coisa simbólica que a gente faz, mas ela tem um custo, e um custo, nesse momento, substancial de R$3 milhões. Uma das medidas que afetam o funcionário foi revista pela Justiça, né? Como é que ficou a situação do Vale Transporte, alimentação e refeição dos servidores? Então, o sindicato obteve uma liminar, que assim que a prefeitura for notificada da liminar, então a prefeitura vai cumprir o que a Justiça determinou. Claro que, em função dessa liminar, a prefeitura precisa buscar uma outra fonte de recurso. Então, o caixa continua igual. Então, são aproximadamente R$500 mil que a gente tem que tirar de um outro lugar. Como que a prefeitura, a gestão do prefeito Carlinhos Almeida, pretende entregar o caixa para o novo prefeito da cidade, o Felício Ramute, do PSDB? O caixa vai ser entregue relativamente em dia. Então, a gente vai ter uma situação de aperto, de dificuldade. O próximo prefeito, qualquer que fosse ele, teria uma situação de muita atenção, de cuidado, de fazer uma gestão austera, para que a gente consiga, com a recuperação da economia, a cidade retomar a sua normalidade. Obrigado, Lima, pela participação aqui no Band Cidade, pela atenção com a gente também, com os telespectadores, em especial com os moradores aqui de São José dos Campos, explicando um pouquinho essa situação que a prefeitura vem enfrentando. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Lima. A gente volta com você aí no estúdio. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver uma competição de arrancadas que tem atraído fãs de Fuscas em Tremembé. E ainda a nossa agenda cultural traz outras diversões para você aproveitar o feriado prolongado. Não sai daí, a gente volta já já, hora certa agora, 7h10.